Prosseguindo na história de Israel, estamos no capítulo 3, Reino Unido e Reino Dividido. Vamos agora ao item 1, capítulo 1 do material didático, Reino Unido. Este período vai da eleição de Saul até o ano 1 do reinado de Roboão, quando houve definitivamente uma divisão de reinos. Eu digo aqui definitivamente porque quando Saul morre, ocorreu uma divisão no reino, né? Davi ficou reinando sobre uma parte e o filho de Saul ficou reinando sobre a outra parte. Mas quando chega nos dias... mas depois eles se unem, né? 7 anos depois eles se unem. Davi se torna rei de todo Israel. Mas depois dos dias de Roboão eles se dividirão e até hoje existe uma certa divisão. Se você procurar na internet, existe ainda um povo lá na região de Israel que se dizem descendentes dos samaritanos. Samaria vai ser a capital do Reino do Norte, e aí formaram um povo, então, os samaritanos. O comentário prossegue. Apesar de muitas vezes haver pequenas divisões, tais como Davi esteve 7 anos reinando sobre Judá, conforme 2 Samuel 5,5, enquanto o filho de Saul, Isbosete, reinava sobre Israel. Como Davi era judeu, já houve uma certa divisão nesse período. A tribo de Judá adotou Davi como rei. Portanto, este período durou 40 anos de Saul, 7 anos de Davi sobre Judá, 33 anos de Davi sobre todo Israel e 40 anos de Salomão, ou seja, 120 anos. O período 1 ano de Roboão não chegou nem a completar, foi logo no começo do seu reino, ele tomou aquela atitude de aumentar os impostos e o povo acabou rejeitando o seu reinado, né? Número 1, vamos falar então um pouco do reinado de Saul. Saul, ele governou Israel por 40 anos, ou seja, de 1051 até 1011 a.C. É importante nós fazermos uma comparação, porque nós vamos chegar ao ano 1000 a.C. e eu sempre digo o seguinte, o Império Romano, ele foi fundado próximo do ano 750 a.C. Então, compare, próximo do ano 1000 a.C. vai ser Davi que vai estar reinando. Então, nós temos aqui Saul, depois Davi, depois Salomão. E a Bíblia diz que nesse período o reino de Israel se desenvolveu e o reino de Davi e de Salomão, eles vão ocupar desde o rio Nilo até o rio Eufrates. O que significa isso? Significa que o reino de Israel, ele dividia o poder do mundo com o Egito e com a Babilônia e a Assíria. A Babilônia e a Assíria ficavam lá próximo do Eufrates, né? Depois do Eufrates, e o reino do Egito ali junto do Nilo. Então o mundo estava dividido entre esses 3 poderes. Quando Saul assume o poder, ali 1051 a.C., como eu disse, os filisteus eram um povo bem desenvolvido, tanto que em 1200 diz a história que eles atacaram o Egito, né? E agora, com Davi e Salomão, nesse período do Reino Unido, Israel vai se desenvolver e os filisteus serão vencidos pelos israelitas. Então é muito significativo ver essa comparação de datas, porque se Israel tivesse permanecido fiel a Deus, provavelmente, no que nós chamamos hoje os dias do Novo Testamento, quem seria o povo dominante do mundo? Seria Israel. Mas quem estava dominando eram os romanos, que vão surgir cerca de 300 anos depois de Saul. Ou seja, Roma é fundada 300 anos depois de Saul. Então isso é muito significativo, mas essa divisão do reino, os problemas de Saul se desviar, Davi foi um período glorioso, apesar dos seus pecados, né, com uma mulher, traindo aquele soldado Urias, que era fiel, apesar desses problemas, e depois começa com Salomão. O pecado de Salomão é que a Bíblia diz que Deus vai então determinar a divisão do reino, porque Salomão realmente ele cometeu o pecado que eu considero assim mais terrível de todos. Naquele debate que eu contei na história, os benjamitas e os judeus fazem, né, os da tribo de Benjamim, de onde era Saul,
e os da tribo de Judá, onde era Davi e Salomão, eu consideraria Salomão o homem do pior pecado, porque Salomão abandonou a Deus, ele passou a crer em outros deuses, e isso é muito grave, né? Então, isso causou, segundo o próprio Deus disse para o profeta, que o reino seria dividido. Eu coloquei aí um comentário. O tempo do reinado de Saul tem a descrição clara neste texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo defende a duração de 40 anos. Outros atribuem a duração de 2 anos, baseados principalmente no momento que Saul foi rejeitado no 2º ano do seu reinado. Em 1 Samuel capítulo 13, quando você lê, foi aquele momento em que Samuel demorou para vir fazer o sacrifício, intercedendo pelo povo e pela batalha. Então Saul, ele acabou assumindo a posição de sacerdote e fazendo sacrifício. Naquele momento, Deus falou para Samuel e Samuel transmitiu para ele: olha, você foi rejeitado nesse momento. Isso foi o 2º ano do reinado de Saul. Porém, depois disso, o que começou a acontecer? Na verdade, o reinado de Saul não terminou ali. O reinado de Saul continua. São 38 anos desviado da presença do Senhor. Nesse período, Saul ele vai se desviar, Deus depois não responde mais a ele vai acabar consultando a pitonisa, ele vira um espírita, né? Nesse período também ele está oprimido. Davi, ele a princípio é convidado para tocar harpa, para expulsar aquele demônio de Saul, vamos assim dizer, e depois ele se envolve em guerra. Davi acaba vencendo Golias. Quem deveria estar lutando era Saul, mas observe, o reinado de Saul não pode ser de 2 anos. Por quê? Não pode ser porque Davi, quando ele assume o governo de Israel, Davi ele tinha 30 anos de idade. Então, significa que Davi ainda não tinha nem nascido no 2º ano do reinado de Saul. Davi vai nascer no 10º ano do reinado de Saul. Então, Saul ele governou 38 anos desviado da presença do Senhor. O comentário prossegue. Flávio Joséfo atribui um total de 40 anos para o reinado de Saul. 18 anos ele teria reinado com Samuel ainda vivo. Ele diz, eu sempre recomendo a vocês, aquele livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. É uma história importantíssima. Claro que ela não é uma história como a Bíblia, ele não é inspirada por Deus, mas como documento histórico, olhando para a história, ele é muito importante. Por quê? Nós sabemos pela história que os romanos eles eram muito detalhistas e muito exigentes. E Flávio Joséfo ele escreveu essa história para o imperador Vespasiano, a pedido do imperador Vespasiano. O imperador tinha vencido os judeus, tinha destruído Jerusalém, então esses homens eles gostavam de colocar o nome deles na história, né? Poxa, escreve aí a história. Então ele contratou Flávio Joséfo para escrever a história do povo que ele, Vespasiano, conseguiu destruir. Aquilo era, de uma certa maneira, uma glória para o guerreiro, né? Bom, então Flávio Joséfo diz: depois da morte de Eli, sumo sacerdote, ele governou sozinho todo o povo durante 12 anos e viveu 18 anos durante o reinado de Saul. Então, ele dá essa importante informação que nós não temos na Bíblia. Por quanto tempo Samuel foi juiz, sacerdote e profeta, né, de Israel. Mas aqui ele está dizendo que ele foi juiz, né, e sacerdote e profeta por 12 anos. E depois, quando Israel pediu um rei, ele deixou de ser, vamos dizer, o soberano, mas continuou sendo como juiz, só não tinha aquela autoridade, porque agora tinha uma autoridade maior sobre ele. Antes ele era a maior autoridade de Israel. Então ele caiu em poder diante do povo, né? E aí ele ficou durante 18 anos como sacerdote, juiz e profeta, mas aí tendo um rei sobre ele, que era Saul.
E aí o comentário prossegue. E 22 anos reinou após a morte de Samuel. Ou seja, Saul ainda ficou 18 anos, 22 anos, desculpe, depois da morte de Samuel. Ele diz, 22 anos reinou após a morte de Samuel, conforme Joséfo. Eis como o rei Saul, segundo a profecia de Samuel, terminou sua vida, tanto por haver desobedecido às ordens de Deus com relação aos amalequitas, quanto por ter feito morrer com toda a casa sacerdotal o sumo sacerdote Aimeleque, e reduzido a cinzas a cidade a eles destinada por Deus como moradia. Reinou 18 anos durante a vida desse profeta e 22 anos após a morte dele, ou seja, somando 40 anos. Bom, o reinado de Saul, ele é um reinado problemático, mas é um reinado também que ele consegue, como rei, vitórias importantes sobre os povos vizinhos. Então eu coloquei aí o número 1.2. Primeiramente eu cito aí a invasão dos amonitas, né? Ok? Lembrando que os amonitas, eles eram descendentes de Amon. Amon era um dos filhos de Ló. Ele teve 2 filhos, Amon e Moabe, né? Então eu coloquei aí um mapa mostrando para vocês o reino de Israel, numa cor mais escura, e os amonitas que ficavam à direita, numa região mais desértica. Então os amonitas eram um povo que vivia numa região, vamos dizer, menos nobre. Deus escolheu uma parte nobre ali para Israel, porque essa parte que tinha o Rio Jordão e 2 mares de água doce, o Mar da Galileia, que você pode ver mais acima, lá acima da palavra Israel, tem ali o marzinho, você vê a linha traçando que é o Rio Jordão, e o Mar Morto embaixo. Bom, o Mar Morto, por ele não ter saída de água, ele acabou se tornando um mar salgado, né? Mas a água que alimenta o Mar Morto é uma água doce, é o Rio Jordão, ok? Então, o fato de Israel ter um rio principal, um grande rio, e outros rios que corriam para o Jordão, isso facilitava. Tá bom? Tanto que Josué ele vai ficar com a sua família, a sua tribo, né? Ele era da tribo de Efraim. Ele vai ficar com a sua família um pouco mais ao norte, próximo de Samaria. Aquela era uma região montanhosa, e onde tem montanha, tem mais rio, né? Porque tem fontes d'água nas montanhas. Aquela ali era uma região bem próspera. Quando ocorrer a divisão dos reinos, o reino do norte vai ficar na melhor região em termos de água. E aí eu coloquei aí fronteiras de Israel quando Saul assumiu o reino, nessa figura. Botei mais uma figura abaixo, mostrando que os amonitas invadiram a região da além do Jordão. Essa expressão é muito usada lá no livro de Deuteronômio, que Moisés ele deu aquela região para algumas tribos, né? A região da além do Jordão. Então eu coloquei ali numa cor diferenciada a parte do reino de Israel que estava da além do Jordão foi invadida pelos amonitas. E aí eu comento, os amonitas invadiram Israel, conforme Joséfo, 1 mês após Saul ser declarado rei. A invasão foi realizada com uma estratégia covarde, furar o olho direito dos israelitas, e assim eles ficariam inutilizados para a guerra, pois os seus escudos cobriam o olho esquerdo e tinham espaço para o olho direito. Diz a história que eles tinham aquele escudo, normalmente redondo, né? Mas ele tinha um espaço para ele, pelo olho direito, ele olhar o inimigo se aproximando. E ali, normalmente, com uma lança um pouco mais longa, ou com uma espada mesmo, ele poder acertar o inimigo. Então, furando o olho direito, e claro, o guerreiro com um olho só, mesmo sem essa questão histórica do escudo, um homem com um olho só, ele fica difícil dele guerrear, né? E aí eu coloco aí o texto de Flávio Joséfo, que ele diz: 1 mês após Saul ser elevado ao trono, a guerra em que se encontrou empenhado contra Naás, rei dos Amonitas, conquistou-lhe grande fama. Esse príncipe, que havia muito, causava grandes males aos israelitas que moravam além do Jordão,
entrou no país deles com um poderoso exército, atacando várias cidades. Para tirar-lhes de vez a esperança de uma revolta, mandou vazar o olho direito de cada um, tanto os que fizera prisioneiro, quanto os que se haviam entregado a ele voluntariamente, ou seja, os que se renderam. Fez isso porque os escudos cobriam a visão do olho esquerdo, e assim, nesse estado, não podiam mais servir-se das armas e tornavam-se incapazes de guerrear. Ou seja, uma atitude covarde, né, que o rei fez, o rei dos Amonitas. Além deles invadirem o rei, a parte ali do sul da região da Além do Jordão, eles invadiram também a região norte, onde estava a famosa cidade Jabes de Gileade, ok? Aí eu botei um outro gráfico aí para vocês, mostrando essa invasão dos Amonitas. E comento, após essa primeira invasão, os Amonitas partiram para conquistar a parte norte da Além do Jordão, a fim de conquistar a cidade de Jabes de Gileade. Sem condições de lutar, os israelitas lhe propôs uma rendição. Aí nós temos na Bíblia, né? Então subiu Naás Amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos, ou seja, vamos ser escravos. Porém, Naás Amonita lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Aí eu coloquei também uma citação de Flávio Joséfo, que ele descreve o mesmo caso, né? Ele diz: depois de tratar dessa maneira os israelitas que habitavam além do Jordão, avançou com o seu exército até a província de Gileade, acampou próximo a Jabes, que é a capital, e aconselhou os habitantes das cidades a se entregar sob a condição de que também lhe seria vazado o olho direito, como os outros, e ameaçou: caso se recusasse, não pouparia um sequer e destruiria inteiramente a sua cidade, depois de tomá-la à força. Assim eles tinham que escolher ou perder parte do corpo ou perdê-lo inteiro, ou seja, ou perdia o olho direito ou morria. Então, Saul ele foi desafiado. É importante essa informação de Flávio José, dizendo que isso ocorreu um mês após Saul ser colocado como rei. Então eu comento aí, era o primeiro desafio de Saul, mas este conseguiu vencer os amonitas. O resultado dessa guerra foi o reconhecimento do reinado de Saul por todo o povo. Está escrito em 1 Samuel 11:15. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Ou seja, o propósito do povo, que era ter um rei para lhes proteger, funcionou. Funcionava também no período dos juízes, mas agora era diferente, porque eles estavam a todo momento vendo o rei ali, vendo o seu exército. O estranho é que eles invadiram a parte sul da região da Além do Jordão. Já era para Saul ter iniciado uma guerra com eles, mas só depois que eles atacaram também a parte norte da Além do Jordão é que Saul agiu e, graças a Deus, conseguiu livrá-los.